Atos 14, versão King James atualizada. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumava fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por meio das mãos deles, fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e suas vizinhanças e ali seguiram pregando o evangelho. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando os seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: "Apruma-te direito sobre teus pés." O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: "Os deuses desceram até nós em forma de seres humanos." E assim, a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe 2 bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: "Homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos de natureza semelhante à vossa. E vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos dos céus as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura, enchendo-vos o coração de alegria." Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. E havendo pregado as boas novas naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: "É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus." Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e permaneceram ali com os discípulos por longo tempo.